Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me vendo, para você que está me assistindo. Eu sou Gustavo Modesto, essa é mais uma modesta parte. E fazia um tempinho que a gente não trocava uma ideia, né, cara? Fazia um tempinho que a gente não trocava uma ideia para expor todas as cagadas que estão acontecendo dentro do time, dentro do clube social, no Parque São Jorge, de tudo que anda acontecendo no time do Corinthians, né, cara? Bom, para quem acompanha pelo menos minimamente as notícias do Corinthians, sabe o que está acontecendo, sabe dos escândalos que começaram a aparecer sobre o Andrei Sanches, sobre os gastos dele, que vai desde viagens, desde gastos exorbitantes em restaurantes, churrascarias, até a compra de maca peruana. Tudo isso com dinheiro do Corinthians, obviamente. Usou umas justificativas bem idiotas, meteu o louco uma vez falando que estava meio bêbado, na outra hora falou que confundiu os cartões, mas a senha é igual, né? A senha do cartão do Andrei Sanches é igual a senha do cartão do Corinthians, né? Mas beleza, beleza, né, cara? Quem que acredita nas palavras dele? Eu não sei, né? Mas ontem mesmo, no final da noite, bem no final da noite, houve a votação para ver se abririam um outro processo que pode ser que tirariam o Andrei Sanches, romperiam a ligação do Andrei Sanches com o time do Corinthians, cara. E nessa votação, obviamente o lado bem ganhou, o lado bom ganhou dessa história aí. Foram 9 votos contra 7. Mas o que preocupa, cara, é justamente as 7 pessoas que votaram contra esse processo. Que queriam que o Andrei Sanches ainda tivesse ligados no Corinthians. Dois desses, sabe quem que são? Mário Gobi e Duílio. Sabe por quê que esses caras estão com medo? Principalmente esses dois aí estão com medo, cara. Porque se começar a aparecer mais coisa do Andrei Sanches, vai moer a casa pros dois também, cara. Vai moer a casa pro Mário Gobi, com certeza vai vir desde contratação do Pato até contratações da época, como sei lá, Ibson. Uns caras assim, uns caras assim. Não sei se teve escândalo com esses caras, por exemplo. Eu tô usando de exemplo por conta que naquela época de 2013, 2014, o elenco era muito inflado com jogadores de péssima qualidade. E o Duílio eu não preciso nem falar, né, cara? Eu não preciso nem falar. Quase 2 milhões em dívidas só na mão de Duílio, Mário Gobi, Andrei Sanches, o Roberto de Andrade que não apareceu nessa votação, e fora as outras pessoas, os outros indivíduos, os outros elementos que votaram contra esse processo, cara. Cara, qual que é o tesão que teria de toda essa situação se ter um cargo de presidente no Corinthians, se ter um cargo de poder no Corinthians não fosse remunerado, cara, realmente remunerado, ou se não tivesse nada pra se ganhar lá dentro. Se ganhar lá dentro com um peso pessoal, no caso, né, cara? Falar, porra, mano, pra que os caras iriam atrás desse poder todo? Pra que eles iriam atrás? É uma questão muito boa pra se debater, eu considero, cara. Eu acho muito legal debater toda essa situação aí, cara. Porque é algo impressionante, cara. A força que eles fazem, o tesão que eles têm de tentar manter o poder em um lugar que você não ganha nada. Teoricamente você não ganha nada e não deveria ganhar nada, cara. Você ser presidente do Corinthians, você tá lá dentro do Corinthians tentando comandar o time, ter um poder lá dentro, você não ganha nada, você não ganha um centavo por isso. Pra que querem todo esse poder aí? Pra que querem manter os mesmos caras, pra manter a mesma mamata de sempre? Tá aí a resposta, manter a mesma mamata de sempre. Retirar o dinheiro do clube, gastar com o dinheiro do clube, fazer a farra. É triste, cara. É lamentável. Todo dia você ter que ver as mesmas notícias do Corinthians, cara. A mesma notícia que você vê hoje. Apareceu alguma semelhante, sei lá, cara, em 2023, que apareceu uma semelhante em 2024, que é a mesma semelhante de 2017. É um ciclo sem fim. É um ciclo sem fim. Você torcer pro Corinthians, você acompanhar o Corinthians, você entender as notícias, tudo aquilo que ocorre dentro do time, é um ciclo sem fim porque não procuram a mudança, porque é cômodo para esses caras. Manter os mesmos ratos dentro do time é cômodo, literalmente é cômodo. E quem votou pro Andrei Sanches se manter dentro do time, devia ir embora junto com ele. Tem que ir embora junto, cara. Porque o cara simplesmente gastou o dinheiro do Corinthians, cara. Ele gastou o dinheiro do Corinthians, ele não gastou o dinheiro pessoal. Ele gastou o dinheiro do Corinthians. E por que tá aparecendo diversos outros gastos do Andrei Sanches ao longo dos dias? Porque vai aparecer de qualquer jeito, cara. É literalmente você mexer em uma fossa. Quanto mais você mexer, mais excremento, para não dizer outra palavra, vai aparecer, cara. Mais sujeira vai aparecer. Não tem jeito, cara. Não tem jeito. Ou vocês acham mesmo, cara, que um elemento que transformou uma dívida do Corinthians de. Vou começar do começo, assim, vai.
Quando ele entrou na presidência do Corinthians, o time do Corinthians era quebrado e tudo mais, mas a dívida do time era de 100 milhões. Ele já deixou um rumo de praticamente uns 300 por aí pro Mário Gobi na época lá. Mais ou menos foi mais ou menos nessa época aí. Pegou o time do Corinthians mais quebrado ainda em 2019, 2018, por aí. Conseguiu transformar a dívida do time que estava em uns 400 milhões em 1 bilhão. Vocês acham mesmo que o cara não tirou nenhuma fatia do time do Corinthians, cara? Vocês achavam mesmo que ele não tinha tirado nada do time do Corinthians, que ele era um santo, que ele era o salvador da pátria? Não, porque o que ele fez na primeira gestão, o que ele fez na primeira gestão é aquilo que faz com que ele roube o time do Corinthians até hoje, cara. Com que ele tenha poder no time do Corinthians até hoje, cara. É bizarro isso, cara. É bizarro tudo isso que acontece dentro do time. É bizarro você ter que ler as mesmas notícias. É bizarro você ter que acreditar em algum político vindo do time do Corinthians, cara. É bizarro, cara. É estressante. Cara. E aí é igual eu falo, cara. É igual eu falo. O time do Corinthians é ruim dentro do campo. O time do Corinthians é desorganizado politicamente. O time do Corinthians não tem força nenhuma nos bastidores. As federações fazem o que querem com o time do Corinthians, justamente porque é desorganizado, justamente porque não tem ninguém que tenha o pulso firme para ter alguma atitude. É sempre os mesmos ratos que estão lá dentro do time. Pô, cara, difícil, mano. É difícil, cara. É difícil ver o time do Corinthians na mão de conselheiro, cara. É difícil ver o time do Corinthians na mão de pilantra, que vota a favor do pilantra maior ficar dentro do time do Corinthians, cara. Eu não aguento mais, cara. Você não aguenta mais. Ninguém aguenta mais passar por tudo isso, cara. Ninguém aguenta mais. É só no time do Corinthians que todo mundo sabe o nome de presidente, o nome de ex-presidente, o nome de conselheiro. Você vê o nome do time do Corinthians em nome de página policial. É só o time do Corinthians que você consegue ver tudo isso. O Palmeiras, por exemplo, só conhece a Leila. Vamos já começa aí. Sei lá, o São Paulo só conhece o Casares. E malemar o Flamengo, que o último presidente era o Landim. Sei lá se era o Landim também, era outro maluco lá que tá lá no Paysandu, no Remo, um desses dois times aí que eu esqueci quem que é. Cara, só no Corinthians que todo mundo sabe quem comanda a falcatrua, quem comanda todas as patifarias dentro do time, cara. Isso é um inferno, mano. Isso é um inferno, cara. Você ser mais conhecido atualmente pela situação interna do time do que pelos feitos dentro de campo, que já não são quase nenhum atualmente falando, já é algo triste, cara, de se falar, cara. Já é algo lamentável, mano. Eu não aguento mais ficar passando por isso. Eu não aguento mais. Você não aguenta mais. O torcedor não aguenta mais, cara. A gente quer uma solução, um salvador da pátria, cara, no meio de um monte de pilantra, no meio de um monte de rato, cara. Como que procura? Como que vai atrás de uma solução pro time desse jeito? Não vai, não vai, não vai. Não vai, cara. Numa situação dessas, o time do Corinthians, onde um ex-presidente do clube rouba, sei lá, gasta sei lá quanto for de dinheiro, e ainda tem gente que apoia ainda o cara, que ainda apoia a permanência do cara para um cargo que não é remunerado. Para mim isso não entra na minha cabeça, cara. Isso não entra na minha cabeça, não vai entrar. E é óbvio que tem coisa por trás. É óbvio que tem coisa por trás. É igual eu falei no começo do vídeo. Tudo isso é uma fossa, cara. Quanto mais você vai mexendo, mais vai aparecendo e mais vai feder. Modéstia à parte, Gustavo Modesto.